Pessoal querido, presta atenção. Nós estamos nesses últimos domingos e até outros domingos adiante, nós temos focado o livro de Gálatas. E Deus nos tem dado graça, é o livro que alguns dizem o livro da liberdade, é o livro onde se quebra as tradições que muitas vezes elas nos amarram, nos escravizam e nos judiam. E a carta de Gálatas é uma carta que mostra toda a leveza e toda a liberdade que nós temos recebido no Senhor e que é possível no Senhor. Hoje o texto, vamos ler já, é o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 em diante até o final. Todo mundo abriu? Está todo mundo aberto? Pronto? Gálatas, capítulo 2, versículo 11 em diante. Amém? Diga amém. E chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Quem que repreendeu a Pedro? Paulo. Presta atenção. Quem era primeiro, Pedro ou Paulo? Quem era primeiro, Pedro ou Paulo? Pedro era primeiro. Puxa vida. Quem era a autoridade? Quem era a coluna da igreja? Mas não é estranho que um que veio depois, ele repreende Pedro? Não fica uma coisa meio estranha? E ele diz, eu o repreendi. Fico pensando assim, o que foi que Paulo fez? Paulo repreendeu por uma atitude errada que Pedro teve, e não só fez isso, como escreveu na carta. Isso ficou registrado. E claro, que se ficou registrado é para nosso ensino, que ficou registrado isso tudo. Então, continuando. Qual é o versículo? 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi se retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar por essa dissimulação. Mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Presta atenção, olha aqui. Uma das ênfases desta carta é com relação de autoridade espiritual. Presta atenção, vamos ao exercício aqui rapidinho. Quem era o mais velho? Quem era o mais novo? Quem foi repreensível? Mas o coluna da igreja, Pedro, ele não era uma autoridade sobre ele? E aí? Será que ele se levantou contra a autoridade de Pedro? Por que ele não se levantou? Rapaziada, vamos exercitar os neurônios aí. Por que ele não foi oposição dele? Por quê? Quem que falou? Quem que abriu a boca e falou agora? Agora fica com medo. Fala, quem foi que falou? Quem? Ou você lá em cima. Porque o que é, Roseli? Mas ele não era autoridade? Mas ele errou e aí Paulo ia ficar assim, senhor, amém? O que ele fez? Preste atenção, isso é para rumo seu, para rumo nosso. Veja bem, a autoridade é quando eu expresso, quando eu imito e transmito aquilo que a palavra diz. E não, por favor, porque eu tenho um título, isso não significa uma autoridade que eu tenho. Isso não é um poder de polícia. Polícia tem uma graduação por um curso que fez. Mas no caso do Evangelho, eu só sou uma pessoa respeitada e com autoridade quando estou no exercício da palavra de Deus. Se falar alguma coisa contrária ao Espírito da palavra, tem que ser repreendido. Diga amém, rapaziada. É verdade. Aí repousa uma coisa grave nos nossos dias. O coluna da igreja, Pedro, sendo repreendido por Paulo. E por que razão ele foi repreendido? O que eu disse aí? Qual é a razão? O que Paulo fez? Pedro estava, por um acaso, vendo algum programa na televisão, na internet, alguma coisa que não devia? Por que ele foi repreendido? Vamos lá, vamos fazer o contexto disso. Por quê? Diga, você acabou de ler.
Qual foi a atitude que Pedro fez? Exigiu que não fazia? Fez acepção? Eu acho que ainda não tá na mosca, não. Vamos lá. Alguém, por favor, me ajude. Não? Qual é o procedimento? Qual é o procedimento do judeu? Uma coisa muito legal para nós é circuncisão, tudo. Vocês estão chutando para tudo quanto é lado, não? Olha aí, presta atenção. O texto todo disse isso. O problema de Pedro foi o seguinte: ele ficou intimidado por conta dos irmãos judeus. Quando nós viajamos, já contei essa história para vocês, quando nós viajamos lá para Israel, tinha o motorista da van, tinha o guia e tinha todo um bando lá junto. E toda vez que chegávamos para almoçar, caprichosamente, ele e o motorista não sentavam à mesa com todos nós. E eu fiquei incomodado assim, eu falei assim, cara, mas eu acho que é porque ele está se sentindo menor do que nós. Pensei assim, eu falei assim, aí eu fui lá, falei com ele, nem me lembro o nome dele, falei, escuta, vamos sentar junto aqui. Ele falou assim, não, pode, outras palavras, assim, grosseiramente, vamos comendo aqui, que nós estamos bem. Só os dois sentados, aquela mesa da van, né, grande, cheia de gente ali, e os dois numa mesinha menor, os dois comendo aqui e nós comendo lá. Eu falei, cara, mas uma atitude, o cara é muito humilde, ele não quer sentar com a gente, por conta de que ele está achando nós melhor do que eles. Aí o pateta foi lá e falou, vamos sentar aqui junto. Ele falou assim, não, tá bom, pode continuar aí, vamos continuar aqui. Eu não entendi. E claro que judeu não se assenta para comer com gentio. Ele era judeu, o cara que está lá, o guia nosso, judeu, não tem nada de cristão. Ele se recusou, ele não sentou conosco mesmo, porque na lei deles não pode comer com gentio. E foi essa a história, vocês entenderam? Está claro. E foi essa a história de Pedro. Estava toda a igreja lá em Antioquia, aquela festa, aquela liberdade, aquela alegria de todo mundo. Porque deixa eu te falar, cristianismo é leve. O que é horrível e pesado é clube, é lei, é religião, muito pesado. A igreja é leve, é prazerosa, é alarido, é festa, é bom estar entre os irmãos, diga bem. Claro que é, que prazer que é. Lógico que estar junto é muito legal, tudo isso. Então, o que aconteceu? A igreja de Antioquia foi a igreja que pela primeira vez os irmãos foram chamados de cristãos, estavam vivendo um momento lá tremendo, muito bom. E aí então Pedro desceu para lá. E curioso de Pedro, que Pedro fez, quando ele chegou lá, ele ficou intimidado. Isso tem uma aplicação para nós todos aqui. É você não ser intimidado por homem algum. Caramba! É não agradar a homens e desagradar a Deus. Você anda entre duas coisas. Uma, agradar a Deus e agradar a homens. E ele, na ênfase dele, ele falou assim, olha, mesmo no texto que nós já pregamos aqui, falamos aqui de Gálatas, ele falou assim, não, olha, se eu quiser agradar a homens, olha, a exortação dele falou assim, nós não nos submetemos a ele, nós não queremos agradar a homens, porque se agradarmos a homens, nós vamos desagradar a Deus. E o momento de Pedro que estava ali, era o momento que ele pensava assim, que ele sentiu, preste atenção, deixa eu falar uma coisa para você, poder para testemunhar. Testemunhar. Deus quer, como nós, como luzeiros, como luz, Ele quer nos plantar nas trevas para que aquela luz do Senhor, através da nossa vida, ilumine. Olha isto. O projeto de Deus é nos ver e nos tratar como luzeiros. Essa que é a ideia que Deus tem para a sua vida. Preste atenção nisto. O poder para testemunhar, preste atenção nisso. O que Deus quer de nós é que nós sejamos testemunhos, marca deles no mundo pecaminoso. Alguém entendeu? Diga amém.
O que Deus quer para a sua vida é que você seja identificado no meio de uma massa podre, que você é luz. E que naquele local onde você vive, no trajeto da sua vida, você seja um testemunho vivo do Senhor. Esse é o projeto. E se você, preste atenção, se você pegar e for querer agradar a homens, você vai desagradar a Deus. A tomada de posição é uma coisa muito séria. A questão de testemunho, por exemplo, eu já tive momentos da minha vida, com relação a testemunho, que eu tive que enfrentar muitas pessoas, de uma importância muito maior do que eu, da minha importância, e que eu tive que sair do meu casulo de timidez e assumir uma posição de autoridade e dizer assim, isto não me serve, e isto eu não faço, e isto eu não vou fazer. Eu não posso entrar em detalhe porque é perigoso. Não faço e não vou fazer. Tomar posição é uma característica que Deus quer de nós. Você que crê no Senhor, presta atenção, você não pode ser tímido, você não pode se envergonhar. Presta atenção, seja com quem você estiver falando, se a pessoa for muito mais culta, muito mais rica, muito mais do que você é, você não deve, não pode se intimidar, você ter vergonha do nome que você está debaixo daquele nome precioso, que diz a palavra, como eu sempre gosto, o nome, um dia todo joelho se dobrará e toda língua irá confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Presta atenção, rapaziada. Uma coisa que se requer de nós que cremos, que somos salvos, todos nós somos salvos. De 4 pessoas não falarem amém. O que Deus quer de nós é que aonde você estiver, você seja um testemunho vivo. Aonde? Na sua casa, no seu serviço, aonde você estiver trabalhando. As pessoas podem não concordarem com o que você crê, com o que você fala e com tudo mais, mas eles sabem o que você crê. E não nos importamos de sermos aplaudidos pelos homens ou sermos vaiados pelos homens, isso não tem importância nenhuma, diga amém. Tomada de posição é uma coisa grave. E o caso de Pedro foi uma coisa assim, lamentável. Porque o que Pedro fez, ele ficou intimidado com toda aquela massa de judeu que desceu de Jerusalém para lá. E estavam todos, tinham a liberdade, estavam tudo certo, tudo andando, tudo legal, tudo na amizade, tudo no amor. Aí ele chegou sutilmente, ele foi saindo, deixou todo mundo comendo lá. Comendo o quê, André? Coxa de frango. Porco. Mas não pode, eles não comem porco. Ele foi se retirando e ficou num canto, e até Barnabé, que estava com ele, chegou e falou assim, vamos lá, porque afinal de contas, se a coluna fez isso, é bom eu ficar no lado e na aba dele. E aí, nessa situação, que talvez Paulo, porque era até mais novo ainda na fé do que Barnabé, talvez ele falasse assim, caramba, acho que eu também vou bandear para este lado aqui. E aí Paulo falou assim, não vou, e seja coluna, seja o que for, eu não vou fazer concessão às minhas convicções. Isso é testemunho. Deixa eu falar para você, irmão amado, você que crê, você que tem uma herança reservada no céu. Quem tem, diga amém. Aí todo mundo falou que sim. Você que tem uma herança reservada no céu, presta atenção, o que Deus quer é que a luz que há em você, ela brilhe e todo o entorno que você vive, aonde você estiver, você ilumine aquele lugar que você está, um lugar de trevas. É você, olha, presta atenção, é você ser testemunho. Eu não estou falando testemunha, testemunho, que se confunde, entendendo o que é testemunho. Quando eu me formei, isso no primeiro ano que eu trabalhei como engenheiro, eu trabalhei em 1975. 75. E eu trabalhei num projeto. Era um projeto extraordinário. Esse projeto, os mais velhos talvez se lembrem, era da Ferrovia do Aço. Alguém se lembra? Diga amém? Ninguém lembra. Ferrovia do Aço. Era um projeto atrevidíssimo, porque o Brasil tinha que escoar todo o minério que tinha em determinado lugar lá de Jeceaba, tinha que escoar aquilo.
E não tinha trânsito, que é que nem essas estradas hoje aí da soja aí, que é uma vergonha. O pessoal produz, mas para sair é uma dificuldade absurda. O Brasil, pensando assim, naquele governo de antigamente, ele falou assim: olha, nós vamos pegar e vamos fazer uma estrada de ferrovia, de aço, e vai permitir escoamento do minério brasileiro. E para você ter uma ideia, o projeto era longo, era de Barra do Piraí a Jeceaba, do Rio até lá no meio de Minas. E aí, para você ter ideia, o projeto lá tinha viadutos assim, do tipo assim, de 80 metros de altura. Coisa colossal, colossal. E túneis, no meio daquele túnel e viadutos e tudo mais. E tinha eu estou indo para Testemunho. Lembra que eu falei lá atrás de Testemunho? Lembra, Testemunho? Lembrou? E eu trabalhava, na minha época, a minha área de atuação no projeto era sondagem. E existem vários tipos. O que é sondagem? Reginaldo, o que é sondagem? Você viu aquele valor? É averiguar o que tem embaixo lá. Qual é o nível da pedra, da rocha, qual é a rocha alterada, solo, areia e tudo mais. Alguém falou alguma coisa aqui? Você falou? Não é para falar? Escuta aqui. Então, você tem sondagens. O nome disso é sondagem. Existem vários tipos de sondagem. Uma sondagem que bem elucida a respeito de testemunho é a sondagem rotativa. Sondagem rotativa é uma máquina que tem uma haste e na boca da haste ela tem uma coroa dentada. E ela faz movimentos circulares. Vai, vem, ela roda. Ela não é contínua numa direção só. Ela vai e volta. Como ela é uma coroa diamantada. Se a coroa diamantada, o que tem? Diamante. Porque o diamante, ele é aquele dos cristais, é o que risca todos e não é riscado por nenhum. Fazendo uso da minha memória, acho que lá na época de científico do meu tempo, existia uma escala de dureza. E era talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, fio de espato, quartzo, topázio, colidão e diamante. Caramba! Isso ficou em memória eterna. Quer que eu repita? Eu não estou blefando. O diamante é o mais de todos, o mais duro. Ele risca tudo e não é riscado por ninguém. Ele é o maior. Por isso, então aquela coroa diamantada não é um diamante comercial, preciosíssimo. Ele tem a natureza, mas ele não é, como é que fala? Lapidado, como tem que tal e tal. Mas ele é diamante. E ele começa a fazer esse movimento assim, e ele vai. Quando ele chega na rocha, ele começa a fazer esse trabalho na rocha. E ele fura, fica dentro daquela peça, fica uma verdadeira vela de rocha. Fica um cilindro da rocha que está lá. Isso, o nome disso é testemunho. E o que significa o testemunho? O testemunho é a averiguação de como é que a rocha está. Se você bem entender, fizer uma simetria disso que eu estou falando para você, o testemunho que Deus tem de nós, Ele quer mostrar ao mundo a rocha que Ele é. Putz, grila, é verdade. Por isso que Ele quer mostrar ao mundo, Ele quer se comunicar, Ele quer se revelar ao mundo pela vida de Jesus na nossa vida, caramba. É verdade, cara. E eu digo assim com relação ao testemunho, isso é fundamental. Não é para dar testemunho. O testemunho, ele é inerente àquilo que ele é. Eu não preciso me esforçar, eu sou. Quando morreu, lembrando, viu? Dirce. Quando morreu o filho da Dirce, nós estivemos lá no Rio e um pastor de uma insensibilidade animal, grotesca, equina. Naquele momento de dor, ele chegou, você lembra disso, Dirce? Ele chegou para Dirce assim, Dirce, um carioquinha vagabundo. Ô Dirce, ô irmã Dirce, a irmã não se esqueça que é uma crente, que a irmã tem que dar testemunho. Ô estúpido. Ô estúpido. Bom seria se tivesse nascido mudo. Testemunho, você não se faz testemunho, você é testemunho.
Eu não preciso me esforçar para agradar a Deus. A vida dele deve vir na minha vida. Isso deve ser a manifestação do Senhor, do senhorio, do amor e de toda a característica e do caráter de Jesus na minha vida. Testemunho. É isso que importa na vida de todos nós. Na minha simplicidade, na minha pequenez, na minha altura, na minha dificuldade. O que Deus quer é que o mundo conheça Jesus. Pigarreou. Jesus, que o mundo conheça Jesus pela vida dele na minha vida. E na manifestação minha, que eles vejam o testemunho, a realidade, o valor, o extraordinário valor do caráter, da vida, do amor de Jesus na minha vida. Isso não dá para alterar. Testemunho, meu irmão, e todos nós que aqui estamos, testemunho é uma coisa imperativa, necessita-se. Você na sua vida, em nome de Jesus, você tenha sempre a autoridade do Senhor, pertenço a Ele se você gostar ou não gostar. Quer você queira, quer você não queira, quer agrade você, ou você não se agrade e desagrade. O importante é que Ele saiba que aquele que vive em você se manifesta de uma maneira clara e se você quer conhecê-lo, olhe para a sua vida. Diga amém, rapaziada. Não é legal isso? E é interessante ver, aí você vai dizer assim, mas Pedro era coluna, mas ele era um lambão. E é mesmo. É impressionante na palavra, de que a palavra mostra Pedro, desde uma pessoa, no começo da sua carreira cristã, e até chegar ao status do homem que escreveu 2 Pedro. De um menino, de um precipitado, de um que decepou a orelha de Maico, assim naquela volúpia toda, a um homem do calibre de 2 Pedro, quando escreveu a carta de 2 Pedro. Misericórdia. Mas interessante, se você vê nele, é um homem, assim como ele, todos nós. Ele é um homem que começou na sua meninice espiritual, e a palavra vai mostrando todo o crescimento dele, até ele chegar àquele status lá. Mas a Bíblia não esconde as coisas que ele fez durante todo esse tempo. Durante toda a sua vida, a Bíblia não esconde. Isso que Paulo fez e falou para ele, quer dizer, veja, e escreveu. Se você pegar e perceber, presta atenção. Em Atos, capítulo 10, sem abrir, diz a história de quem? Isso mesmo, de Cornélio. Cornélio, ele era um cidadão que não era judeu. Logo, ele também não poderia comer e nem ter comunhão, nem entrar na casa dele. Pedro não poderia nem entrar na casa dele. O que aconteceu que o Senhor chamou a atenção dele? Nada? Nem uma ajudazinha, hein? Impuro, o que você falou? Teve uma visão. Olha, isso foi antes lá de Antioquia. Ele já tinha tido uma visão. Olha só que louco. Pedro já tinha tido uma visão antes disso. E na visão, descia como que um lençol seguro pelas pontas. E dentro tinha todo tipo de animal que estava lá dentro. E qual foi a ordem que o Senhor falou para ele? Mandou dizer? Mata e come. E o que foi que ele disse? Sim, senhor, vou fazer um churrasco mesmo amanhã, cedinho em casa, já vou fazer. É isso que ele fez. Mas quem que estava falando? O Senhor, através, olha, por favor, expressão da palavra de Deus, o Senhor estava... E aí ele chegou e falou assim, não, de forma alguma. Olha só, imagine Deus falando uma coisa para você, e você dizer, de forma alguma. Na minha boca nunca entrou coisa impura ou imunda, eu não vou comer isso não. 3 vezes aconteceram, e aí ele entendeu de que ele não poderia fazer acepção de pessoas. Ouviu isso? Isso foi em Atos 10. Isso foi antes de Antioquia. E quando chegou a Antioquia, veja como Pedro era tendente a fazer as mesmas coisas. Lá ele também estava fazendo voltou a fazer a mesma coisa que tinha sido já repreendido. Isso significa para a nossa vida, que a nossa vida ela deve ser no Senhor, ela deve ser, entender isso, que ela tem que ter, escute, irmãos, preste atenção, a nossa vida ela tem que ter uma tendência de subida. A nossa vida não pode ser de declínio, porque aquele que crê é um avião
com o bico para cima, ele sobe, ele caminha. Não pode. Irmãos amados, a sua vida, ela tem que ter um processo de crescimento. Ela não pode ser um processo de senoidal, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não! A sua vida, ela tem que ter uma tendência de subida. Espiritualmente, já falei 1000 vezes isso. Espiritualmente, a tendência sua é: hoje eu estou mais robusto por fé no Senhor, no meu sentido espiritual. Na minha carne, eu estou muito pior. Estou eu hoje vivendo os meus melhores dias, no sentido de experiência com Deus. Os meus melhores dias. Estou vivendo os meus melhores dias. É verdade que já estou chegando, já estou perto de casa. Casa com C maiúsculo. Estou chegando para lá. Humanamente falando, fisicamente falando, eu estou vivendo hoje os meus piores dias, que é a época da falência, que o corpo vai descendo, o corpo vai já se preparando para ir de encontro ao solo, à terra. Presta atenção. Vida cristã, meu irmão, olha a palavra para você. Meu Deus, eu tenho a outra parte que ainda nem mexi. Meu irmão, presta atenção, você que creu. Você que tem o nome escrito no céu, no livro da vida. Você que crê que a hora que você morrer, você está com o Senhor instantaneamente. Você crê assim? É mesmo, gente? Será que aqui não tem um grupo de irmãos que está com medo quando eu falo isso? De morrer? Ela fica chateada comigo. Tapa o ouvido dela. Filho do céu, presta atenção. Escuta isto. A sua vida no Senhor, ela tem que ter uma tendência de subida. Ela não pode ser mesma. Diz a palavra em Eclesiastes 7:10, diz o quê, André? Nunca diga que os dias passados foram melhores do que hoje. Pois com sabedoria nunca você diria isso. Isso significa, aplicando essa palavra, isso significa o seguinte, que eu estou no top da minha vida, eu estou no melhor da minha vida. Eu não estou vivendo os meus piores dias, não. Isso não quer dizer absolutamente ausência de problema. Não se fala disso, mas eu falo espiritualmente. Ainda que a minha casa terrestre está se desfazendo, espiritualmente, eu tenho um edifício não feito por mãos humanas, reservado para mim no céu. Aleluia, é isso mesmo. Mas materialmente, naturalmente, eu estou encerrando a minha carreira, estou terminando os meus dias. Mas que coisa fantástica. Estou chegando, estou perto de casa. Maravilhoso isso. Então presta atenção. O que Deus presta, você que crê, o que importa, olha, isso aqui é fundamental. O que importa é que você seja um testemunho vivo. Que as pessoas saibam a quem você serve e de quem você é. Isso agrade o seu chefe, seu pai, sua mãe. Se não agradar, bye bye. Eu continuo na minha rota e no meu caminho, em nome de Jesus. Diga amém, rapaziada. É isso mesmo, é isso mesmo. Deus quer fazer. Tem outros tantos textos, mas eu falo muito, me perco e tal, coisa e tal. Mas tenha paciência. Mas pelo menos já fica isso empacotado. Isso é para você que crê. Para você que crê. Fique lembrando que você é um luzeiro, luz, um lampião que Deus acendeu nas trevas. E Ele quer que a vida dele se manifeste e todo o redor, aonde você estiver, seja iluminado e as pessoas conheçam que Ele é o Deus da sua vida. Amém, rapaziada? Amém. Na sequência, vamos embora. Olha, eu tô perdido aqui, não vai dar tempo. Acho que eu vou ter que semana que vem voltar a falar. O pináculo do Evangelho, pináculo, é Gálatas 2:20, que aqui é a nossa sequência, mas eu não vou chegar. Eu vou rodar para a semana que vem. O pináculo, com certeza, é toda a expressão do verdadeiro cristão. A expressão de Gálatas 2:20, de 2:10. Vamos ler pelo menos, se a gente arma para a semana que vem, falta 3 minutos. Acabou. Eu parei no qual? Parei no 14. Mas quando vi que não andavam
corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Veja o versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Também temos crido que Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Vamos na sequência, vá. E diz assim: se nós que procuramos ser justificados em Cristo, formos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? Estou perguntando, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Escute, olha para mim. Quando eu vim para o reino de Deus, eu destruí costumes de antigamente, não é assim? Eu destruí tradições de antigamente, não é assim? É ou não é? Não foi assim? Quando nós chegamos, nós não pegamos, falamos assim, olha, nós quebramos, passamos uma patrol, um trator em cima de tradições que recebemos de pessoas que nos amaram, que nos amam, e que, pensando ser da verdade, nos ensinaram, e aquilo não era verdade. E aquilo, quando nós conhecemos a luz de verdade, quando nós conhecemos o Senhor de verdade, aquilo tudo foi colocado no chão, diga amém. Cara, tradições, aquelas coisas de antigamente, quando chegou a luz raiou em nós, assim, olha, não mais queremos as tradições que nossos pais nos deram, não foi assim? Não, essa tradição que muito amorosamente os nossos pais nos deram, mas quando a luz raiou em nós, falou assim, Senhor, não nos serve mais isto, nós destruímos. Agora presta atenção, hoje que nós destruímos, hoje que essas coisas foram quebradas, nós voltaremos a reedificar aquilo de antigamente? Oh, misericórdia! Não, nunca mais. Não tem mais sentido eu voltar às práticas, digo até religiosas, do tempo antigo. É despir-me daquela situação de então. Não volto mais a colocar aquelas coisas em mim. Eu larguei, eu abandonei, isto não mais me serve. Eu destruí. E se eu reedificasse, eu estaria... Por isso é louco isso, viu? É louco isso. Como é que a cultura, como é que a tendência leva as pessoas a procurarem fazer coisas. A salvação é um caminho só, é fé. O único meio é a fé. Mas as pessoas, por talvez quererem complicar, começam a colocar outros aditivos no meio desse processo, para que, como eles fazendo, a fé, ela por si só, ela entendo que ela seja necessária, por tudo, ela diz assim, é necessário, mas não é suficiente. Você precisa, além da fé, fazer isto. E isto coalhou-se, penetrou, entrou, permeabilizou-se, infiltrou-se no meio evangélico. Começa a fazer coisas. Começo, então, a estar muito mais preocupado com aditivos da minha fé. Não vale somente crer. Não vale ter só esta convicção e essa revelação de Deus. Eu preciso colocar o uniforme da agremiação. Eu preciso que todo mundo esteja uniformizado e igualzinho. E aí eu estabeleço mais regras sobre regras. Isso não é de Deus. Isso não convém. Salvação só é pela fé. Eu precisava dizer outras coisas para vocês, mas julgo que não vou conseguir. Alguém pensa, o que é justificação? Eu não ouvi. Lá do fundo, o que é justificação? Ô Sandro, você viu que o seu irmão está aqui? O que é justificação? André, o Alex está aí. Alex? Chaleira. O que é justificação? Oh, queridos amados, lá de trás, quero ver uma voz lá do fundo. Imita uma voz aí do fundo, povo santo de Deus. É isso, hoje nós fomos justificados
Pelo sangue de Jesus, somos novas criaturas. Justificados, somos justos. Agora, o que acontece? A fé só não foi necessária. Eu vou parar porque, senão eu vou avançar. Vou voltar semana que vem, eu volto isso aqui junto com o Lucas. Presta atenção. O que é a essência, a ligação, Márcia, é fé. Fé. Eu devo, à medida que conheço o Senhor, eu devo, à medida que eu vou caminhando, eu ser um testemunho cada vez mais firme do Senhor. É o que Deus quer e requer de nós. Mas eu, não contente com isso, pela simplicidade do Evangelho, eu anexo coisas. Por exemplo, as pessoas que se justificam pela lei, elas têm um monte de regras. Isso o povo judeu tem aquelas... Quantas leis estão? 600 e quanto? 613, um caminhão de lei. E o problema da lei é que se nessa quantidade de lei, se você não gabaritar, se você ficar numa, você fica condenado em todas. Ou gabarita, não vai conseguir, ninguém consegue, é impossível alguém ser justificado pela lei. Isso é uma coisa absurda. Alguém pode imaginar assim, eu sou uma pessoa tão educada, eu conheci durante toda a minha carreira cristã aqui, irmãozinhos muito bem educados, cheirosinhos, até sabiam ter, o cara até, o carro dele era diferente. A pessoa entende. Me lembro na época que o pastor Carlos Alberto chegou aqui, você não se lembra disso, Lala? Ele queria dizer o seguinte, ele dizia que uma pessoa regenerada era uma pessoa que até o carro dele era diferente. Você viu nessa história? Ele dizia assim, olha, você quer saber uma pessoa regenerada? Dá uma olhada no porta-luva do carro dele. Caramba, eu que sou sempre um porco para carro, eu falo assim, então estou ferrado. Você deve cuidar do seu carro, limpar, lavar o carro, mas eu quero dizer que essa não é a realidade de mim. Né? Imagine que eu vou condicionar a minha salvação, a minha justificação, porque eu sou mal educado para carro, para mim, você é um pau velho, é um instrumento, por favor. Mas existe assim as pessoas bonitinhas, né? Os muito bem educados. E você já notou que os muito bem educados se acham melhor daqueles que são pereba que nem nós? Não é mesmo? Não é mesmo? O cara que teve uma boa educação, presta atenção, ele começa a entender que ele é mais espiritual de nós lambões como somos. Porque ele teve uma educação melhor, porque ele talvez fale 2, 3 idiomas. Poxa vida, eu sou culto. Caramba. As pessoas, em certo sentido, como não fica só na fé, elas começam a exorbitar. E aí pensando o seguinte, a minha educação é um elemento a mais para esse povo ignorante, pobre, que é o povo crente. Ele começa a se justificar. Lembra-se de justificação? Ele começa a se justificar com relação à sua boa educação. Bondade. Mas tem irmãos que é uma bondade. É alma de passarinho. Porque é uma bondade, pronto, então eu sou justificado. Mentira, nada. Se não crê, se não tem fé, rapaz, caramba, me acho melhor. Caramba, melhor porque sou mais educado, porque sou tão bom. Puxa, eu não tenho boca para nada. Puxa, eu não tenho boca para nada. Olha, eu sou justificado porque eu sou muito bom. Mentira! Não é justificado porque é bonzinho. Aliás, o evangelho me parece que não é para bonzinhos, não. O evangelho é para aquele que crê. É verdade. Eu não quero, olha, por favor, na minha carreira, eu não quero bonzinhos, não. Eu quero pessoas que sejam assim como Paulo acabou de falar aqui, ele chegou e botou o dedo no nariz de Pedro e falou assim, presta atenção, está errado, pisou fora. Mas imagina porque, não quero, por favor, como irmão mais velho, não quero que você seja bonzinho. Eu quero que a vida de Jesus se manifeste na sua vida. Aí vai acontecer, você vai ter atitudes muito legais. Mas você ser bonzinho, né? Que nem um menininho educado. Pai, eu comi tudo aqui agora, meu pai. Isso é bonito em criança. 3 anos, 4 anos, nós ficamos orgulhosos. Aí chegou, pastor, Deus, pelo amor de Deus, eu não quero que você seja bonzinho, eu quero que você seja cristão, que você seja um testemunho real, que você seja sal, isso que eu quero, que você se posicione, é isso que eu espero no Senhor,
que aconteça com você. Diga amém. Mais um minutinho. Religioso. Porque jejum e dou o dízimo de tudo. O jejum é bom e dar o dízimo também é bom. Aliás, sempre uma lembrança. Os nossos compromissos estão rodando. Nós não falamos em dinheiro, mas a liberdade não dê vazão para você usar da sua carne. Seja comprometido e participe. Só perceba se isso é de Deus. Se é de Deus, é um privilégio você participar. Se não, abra fora, você está louco. Religioso, misericórdia. Religiosão. E, aliás, já vi na minha vida tantos religiosos, tantos que falavam coisas e coisas, mas que a vida, a intimidade, a confiança que ele deveria ter em Deus nunca teve, caramba. Difícil, imitador, trejeitos, até no pegar a Bíblia, ele é diferente, caramba. Ele pega a Bíblia de uma maneira, eu já falei isso para vocês, ele pega uma maneira até espiritual de carregar a Bíblia. Carrega a Bíblia assim no coração, e ali, juntinho ali, olha, quando ele vai orar, o olho dele tremelica. A pupila vira lá para dentro, só fica o branco dos olhos. Caramba! E ele entende que isso é ser espiritual. Se for uma experiência genuína, real, eu digo, você está legal. Mas fazer para você aparentar e se apresentar e se mostrar, você está absurdo. Aliás, voltando a falar pela milionésima vez, a grande oposição da palavra de Deus é pelo religioso. Religioso é aquele que tem forma, mas não tem conteúdo. Tem aparência, mas não é. No dia de Cristo, vai ter complicação. Vai ter complicação. No dia de Cristo vai ter complicação. Os segredos do coração, puxa, olha só, segredos do coração. Religioso é aquela maquiagem que você põe. É empanado. Ele é empanado, ele dá aparência. Ele formou uma maquiagem que deu um novo aspecto para ele. Presta atenção. Queiramos ou não, gostemos ou não, vai chegar o dia em que todos os segredos do nosso coração vão ser manifestos. Presta atenção. Se eu tenho um segredo escondido, coisa minha, assim como Deus fez com Davi, ele fez no oculto, e aí a repreensão dele foi à luz, às claras. Se eu tenho, presta atenção, se eu tenho um segredo de você, estou escondendo, e vou para a eternidade nessas condições, fique sabendo que eu não passo. Fique sabendo, se eu usei de engano, aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa, segundo o Salmo 101. Não fico, não passo. E aí todo o sonho da eternidade do Senhor, você fica lá no galeão, você fica lá no saguão, você não passa, você não vai. Essas coisas são escritas para nós, para exemplo, para lembrança nossa. Você, meu irmão, você que crê nisto, que o Senhor te salvou, que você tem o nome escrito no céu, você preste atenção. Primeiro, importa o seu testemunho. Aonde você estiver, Deus quer iluminar o mundo, como diz lá em Filipenses, como luzeiros espalhados pelo mundo. Quer iluminar a lamparina que há em você, a luz que há em você, iluminar aonde você estiver. Ouça isto, cara. Nós não devemos, imagine que no dia de Cristo, estamos todos nós reunidos e vai ser começado, imagine, isso é uma heresia, não é desse jeito, mas imagine que se fosse desse jeito. E vai ser chamado a convocação. Aldo, bem-vindo ao reino de Deus. O que você faria, Aldo? Eu acho que isso é pouco, eu acho que eu vou virando de pirueta lá para dentro. Aí chega lá no H, agora é meu, agora na proporção, H e Eros, não veio Eros. Meu Deus. Eu falei, escuta, ô senhor, houve um erro aí nos arquivos, aí está errado, o meu nome está aí, tem que estar aí o meu nome na relação aí. Meu nome consta na relação. Eu me justifiquei na minha religião e não na fé, na graça do Senhor Jesus.
Presta atenção. A chamada. Eu fiz um exemplo de uma chamada aí, escolar. Mas imagine, e você tem. Porque se você não for arrolado, já falei isso também para vocês. Na minha época de vestibular, todo mundo entre nós, a gente já sabia disso. Quando saía o listão, naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, saiu o listão afixado. E era uma cotovelada, era todo mundo que nem galinha para pegar uma barata no galinheiro. Todo mundo empurrando um para o outro, daquele um jeito, daquilo dali. E a palavra era assim: se você na primeira olhada você não vê seu nome, você não acha mais. Caramba! Porque você está tão assim obcecado por aquilo que a hora que você bateu o olho naquelas listas, o meu nome está ali, o meu nome é ali, caramba! Aí todo mundo vai assim, mas se você não bateu os olhos na primeira, você não vai se achar mais lá. E aquilo é um trauma para nós, credo, um trauma para nós. Não sair na lista lá, naquela lista lá para nós era um pânico. E eu digo para vocês, amigos, amados, cachorradas, ovelhas e tudo mais. Cara do céu, seu nome tem que constar no rol daqueles que vão estar para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus.